Mundo do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. Eu sou Kelsen Bravos e quero nesse momento me apresentar com todo respeito, carinho, amor, também às pessoas não videntes, da seguinte forma. Sou um homem negro, de estatura mediana, peso 105 quilos, por isso tenho umas bochechas bem pronunciadas no rosto, né, e já uma papada logo abaixo do queixo. Meus cabelos são negros, já pintados aqui e acolá de branco alguns pelos, o que denunciam os meus 60 anos recém-completos, agora no dia 27 de outubro. A minha testa tem 4 dedos de altura entre o cabelo e as sobrancelhas, e as minhas sobrancelhas são negras, da cor do cabelo, bem afastadas umas das outras, cerca de 2 dedos, e o dorso do meu nariz é curto, né? E as asas um tanto quanto abertas, né? Um tanto quanto largas. A ponta do meu nariz é arredondada e as narinas bem conformadas, as fossas nasais bem conformadas às asas do nariz. Os meus olhos são castanhos escuros e bem puxados, tá certo? Sim, apertadinhos, né? Puxados. Um dedo de largura abaixo do meu nariz está a minha boca, obviamente, né? E o meu lábio superior é mais fino do que o lábio inferior. Ambos são vermelhos, né? Assim, da cor de jambo. Logo abaixo da minha boca tem um sinal de nascença negro, né? O meu queixo é arredondado e as minhas orelhas medem do topo à base aproximadamente uns 8 centímetros, tá certo? Eu visto uma camisa de algodão fina, né? Amarela, e atrás de mim há prateleiras de uma das estantes da biblioteca onde estou. Atrás de mim existem alguns livros, né, assim, organizados, porque certamente eu farei menção a alguns deles ao longo dessa nossa conversa, tá bom? Quero agradecer profundamente à professora, né, a Lúcia Galdino, pelo convite, e a Edilene, né, em nome de quem? De ambas. Eu cumprimento a todos que fazem o Instituto Manuel Viana. Quero também aqui fazer um agradecimento especial a Richelle Medeiros, que me indicou a Lúcia Galdino para que eu estivesse aqui nesse momento. E eu quero, em nome de Silvia Moura e Ted Williams, cumprimentar a todas as pessoas que, feito eu, estão aqui repassando o conhecimento, né, contribuindo com esse momento de aprendizagem, de formação, de troca de experiências, aos mediadores da leitura que trabalham na biblioteca comunitária do Instituto Manuel Viana e a todos os que trabalham em bibliotecas comunitárias e que promovem a leitura, tá certo? Quero cumprimentar a Aparecida Lavor e a Enide Vidal, né? A Aparecida é a gestora do Sistema Estadual de Bibliotecas Comunitárias, Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. A Enide Vidal é a diretora da Biblioteca Pública Estadual do Ceará, em nome de quem cumprimento a toda a equipe da biblioteca e a gestão, a todos que fazem a gestão da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, tá certo?
todos, camaradas, desde tempo nessa luta em favor da democratização do acesso à leitura, ao livro, à literatura, à biblioteca, à cultura em geral, com quem festejo e parabenizo a todos que ora nos acompanham e que nos hão de acompanhar em outro momento. Eu digo parabenizo e não agradeço, e agradeço também porque quero parabenizar pelo fato de estarem aqui, cada vez mais buscando aprimorar o seu compromisso em semear leituras. E como diria o poeta Castro Alves, bendito aquele que semeia livros, né? Livros à mão cheia, tá bom? Evóia. Bom, por que eu estou aqui? Né? Eu sou professor, editor, escritor, né, consultor e assessor na área de cultura, da cultura e da educação com foco na literatura. Estudo, leitura, escrita, ensino, né, trabalho também com linguística e língua portuguesa. Edito desde 2007 o blog Evoé, que está no endereço kelsembravos.blogspot.com.br, e promovo e apresento o programa via Instagram, Kelsen Bravos Convida, né, que eu entrevisto pessoas dentro de um tema amplo chamado, definido por literatura, leitura, educação e sociedade. Né? Fui consultor do programa Alfabetização na Idade Certa, do estado do Ceará, oportunidade em que eu criei e coordenei a formação, né, de mediadores da leitura, professores mediadores da leitura para clubes de leitura do PAIC. E criei a concepção dos círculos de leitura aplicado, né, para as turmas das escolas públicas do estado do Ceará. Essa concepção de círculo de leituras foi uma proposta minha e do Regis Freitas. Tá certo? Sou autor de livros para crianças e também escrevo para o público em geral. Fui curador da Bienal Internacional do Livro em 2006 do setor infantil, em 2012, 2014 e 2017 também da programação geral, certo? Então, assim, eu queria mais uma vez cumprimentar a todos e dizer que estamos aqui para discutir, para desenvolver o tema que me foi proposto, um tema instigante, proposto pela Lúcia Galdino, que eu faço questão, vocês já sabem qual é o tema, mas eu faço questão de ler aqui na íntegra, porque vamos comentar cada parte desse importante tema. O tema que foi proposto da seguinte maneira, abre aspas, aula para a apresentação de acervo literário na linha da formação do pensamento crítico. Fecha aspas. Então, vamos pensar aqui na seguinte proposta. O que é que temos aqui? Aula para a apresentação de acervo literário na linha da formação do pensamento crítico. Então, o primeiro ponto que eu queria, o primeiro vocábulo aqui que eu queria fazer uma reflexão era sobre aula. Né? Aula é um espaço sagrado, né? É um espaço discursivo, né? Que cria um ambiente de aprendizagem em que, no meu entender, deve predominar o diálogo. O diálogo não é duas pessoas, né, trocando ideias. Não é só isso. Porque vamos pegar pela etimologia da palavra diálogo. Dia, né, que significa através de, e logos, né, que é
conhecimento, saber, ideia. Então, o diálogo é, é passar, comunicar integralmente uma ideia. É a capacidade, né, a gente ter o direito de falar integralmente o que pensa e ser ouvido, e ouvir integralmente o que o outro diz, tá certo? Não é um debate, não é uma discussão acalorada. O diálogo é você poder passar integralmente o que pensa, tentar fazer isso, né? E ser ouvido. Então, nesse primeiro momento, a gente, por conta, né, de ser uma gravação, eu estarei falando mais do que ouvindo, obviamente, mas eu ouvi muito antes de preparar esse momento que estou realizando agora, tá certo? E teremos oportunidade de dialogar, em que vocês vão me devolver e que eu vou ouvir o que vocês têm a dizer, tá bom? Então fica combinado que esse aula é nesse sentido, ok? Tcharam! Resta-nos então agora tratar, restos não, vamos passar agora para tratar do aula para apresentação de acervo literário. Vamos falar aqui do acervo, né? O acervo é esse acúmulo, né? Essa organização de livros, tá certo? Então, acervo literário. A gente vai considerar os livros, as obras de cunho literário. E quero fazer aqui uma ressalva breve. O literário, aqui, uma biblioteca, quanto mais diversa, tanto melhor. Não existem só livros de literatura de arte, mas livros que tratam, que dão informações mais gerais, né? Livros de sociologia, livros de filosofia, livros de ciências, né? Jornais, revistas. Quanto mais vasta a oferta do acervo de uma biblioteca, tanto melhor. Mas nós vamos especificamente trabalhar aqui com a perspectiva da literatura como arte. Então, toda literatura é livro, vamos considerar esse aspecto, ressalvando que não, a literatura oral também é literatura, embora não esteja em livro, tá? Então, mas toda literatura é livro, mas nem todo livro é de literatura. É de literatura na perspectiva de arte. Foi por isso que eu comecei essa instância da conversa com esse livro, com a capa desse livro que é uma criação do Romont Willi e do Tino Freitas. O Tino Freitas é escritor e o Romont Willi é um ilustrador. Eles criaram, e o título do livro é Faz de Conta. Então, assim, a literatura de arte, por mais autobiográfica que seja, vamos considerar essa perspectiva da ficção, tá certo? Porque o mundo real, ele é extremamente, né, é onde nós estamos, é extremamente importante para a nossa vida. Mas a literatura, o mundo ficcional, ele representa esse mundo real de uma forma simbólica, em que é um lugar em que nós vamos para experimentar, né, para sair um pouco dessa realidade que às vezes é sufocante e nos põe em uma situação limite
e que a gente não, às vezes, suporta, e tem que ter um lugar em que tudo possa acontecer, né? Um lugar que a gente faz de conta que é, né, que é um lugar hipotético, né, que o Milo Fernandes dizia o seguinte, que hipótese é aquilo que não é, mas que a gente diz que é para ver como seria se fosse. Então, assim, no meio, a proposta da arte como um todo é nos promover uma cartaz, né, de nos proporcionar sentimentos, de nos proporcionar emoções que a gente não viveria, né, tão facilmente de forma segura na vida real, né? Mas por meio da arte a gente pode experimentar, né, certas coisas que nos desorganizam, tá certo? E que a gente reflete sobre elas e quando volta para a realidade volta muito melhor do que foi, tá certo? Então, assim, eu costumo dizer que em literatura a gente odeia, a gente mata, a gente morre, mas quem morre em literatura vive mais, né? Então, assim, esse mundo de faz de conta, ele nos ajuda a recriar o nosso mundo real, a experimentar coisas, a fazer uma cartaz e depois a gente volta para o mundo real de uma forma mais segura, mais experiente, né? E mais, por que não, sábio. Toque Teleco-Teco da Vovó. Por que eu estou com esse livro aqui em mãos? Que é para dar um exemplo para vocês da importância do, do acervo literário, da literatura, né? Desse mundo de faz de conta que nos ajuda a construir um universo vivencial, né? Que o mundo experimentado por meio da reflexão, ele é tão importante quanto o mundo experimentado por meio da experiência vivida, né, na realidade, como diz um amigo contador de histórias, botador de bonecos, né, que ele disse o seguinte, uma vez ele disse uma expressão que me chamou muita atenção, disse o seguinte, olha, tudo que a gente faz, a gente aprendeu foi na tora, né, do dia a dia, esse da tora do dia a dia, nesse fazer cotidiano. Então, assim, a vivência que nós temos, ela pode ser adquirida de duas formas, né, preferencialmente do conjunto dessas duas formas. Na vivência, né, que o acúmulo de erros que a gente comete ao longo da vida, bem avaliados, isso se chama experiência, né, porque se não for avaliado a gente vai repetir, tá certo? E também a gente adquire conhecimento, né, por meio da reflexão proporcionada pela literatura, por exemplo, tá certo? E eu, nesse livro Toque Teleco da Vovó, que eu escrevi e que foi ricamente ilustrado pelo Rafael Lima Verde, eu tenho aqui, são 10 mini crônicas poéticas que referem as coisas da nossa cultura. Mas tem um texto que foge um pouco em relação disso e fala do mundo da imaginação, né, do faz de conta que a literatura proporciona. Teve um escritor inglês chamado Thomas Carlyle, né, que ele escreveu o seguinte, ele disse o seguinte, deu a seguinte declaração, que depois de tudo que os professores, né, as escolas e os professores, né, as universidades nos proporcionaram, o único lugar depois disso tudo para adquirir conhecimento é o livro.
né? E ele diz assim, portanto, a biblioteca é a nossa melhor universidade. Olha a importância de uma biblioteca, segundo Thomas Carlyle, para a nossa formação, para o nosso conhecimento. E, de fato, ele tem razão. E olha que o Thomas Carlyle, ele morreu em 1881, tá certo? Só para chamar aqui a atenção, me permitam ler uma breve crônica sobre o mundo da imaginação e sobre bibliotecas. Jogar bola ou capoeira é muito importante para o corpo, mas para a imaginação, a melhor academia é uma biblioteca. Na biblioteca tem muitos livros, e livro é sempre assim, cheio de figuras e de palavras cheias de ideias. E a gente, uma vez tendo uma ideia, ela vira duas, e duas viram tantas ideias que não se acabam nunca. Muitas ideias vão parar dentro dos livros, e quando estão dentro dos livros, as ideias são para sempre e nunca param de de fazer a gente imaginar. Na biblioteca de minha escola tem um mundo de imaginação. No mundo da imaginação, já fui peixe, eu tinha um corpo cheio de escamas e até respirava debaixo d'água. Incrível! Já vivi aventuras numa floresta onde o homem macaco de cipó em cipó grita seu grito de guerra. Um dia, bem na hora do intervalo, fiz igualzinho ao navegador Ulisses. Tampei os ouvidos para não ouvir o canto das sereias, chamando de volta para a aula. Deu em confusão. Pensaram que eu não queria mais assistir às aulas. Tia Cleia, a bibliotecária da escola, foi quem explicou tudo para aquele povo sem imaginação. Graças a ela, desde aquele dia, a turma inteira do sítio do Pica-Pau Amarelo vai para a aula comigo. Bravo, 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 Rafael Lima Verde. Que ilustração linda. Então, continuando aqui essa nossa reflexão sobre a frase proposta, a frase tema dessa nossa conversa, aula para a apresentação de acervo literário. Já falamos da aula, já falamos de acervo literário, da importância dessa vida literária, né? Na linha da formação do pensamento crítico. Esse linha, gente, esse vocábulo linha me evoca, me traz uma ideia, sabe? Se eu não fosse uma pessoa cujo ofício, né, cuja missão está a trabalhar com a palavra, né? A palavra é a matéria-prima do meu ofício. Eu sou escritor, sou um leitor, tá certo? Então, não é qualquer linha. Seria muito simples eu entender na linha, na direção, né, da formação do pensamento crítico. Mas eu queria fazer uma reflexão sobre essa palavra linha. Quem é este cidadão aqui que eu estou trazendo para a nossa conversa para falar sobre essa questão da palavra linha dentro dessa nossa frase? Estou tomando por empréstimo um poema do Fernando Pessoa, que eu não quero diminuir o poema, né, utilizando apenas como exemplo desse meu discurso, dessa minha aula, desse espaço discursivo, né, desse espaço que é instituído na intenção de uma troca de
ideias, tá certo? Linha, mas eu quero utilizar o poema do Fernando Pessoa, além de indicá-lo para uma leitura mais ampla, para ilustrar essa nossa fala nesse exato momento. O poema que eu vou ler para vocês está dentro de uma obra maior do Fernando Pessoa, que é o poema Mensagem, que foi escrito revisitando um outro poema da língua portuguesa chamado Os Lusíadas. Fernando Pessoa, no poema Mensagem, refere Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões, né? Então, o poema Mensagem do Fernando Pessoa ele é constituído de vários outros poemas e na sua segunda parte, intitulada Mar Português, tem um poema intitulado Horizonte, que eu peço permissão para ler para vocês, para a gente fazer uma reflexão. Essa perspectiva de linha, tá certo? Olha só. Ó mar, poema Horizonte. Ó mar anterior a nós, teus medos tinham coral e praias e arvoredos. Desvendada a noite e a cerração, as tormentas passadas e o mistério, abria em flor o longe e o sul sidéreo esplendia sobre as naus da iniciação. Linha severa da longínqua costa, quando a nau se aproxima, ergue-se a encosta. Em árvore, onde o longe nada tinha, mais perto abre-se a terra em sons e cores, e no desembarcar há aves e flores. Onde era só, de longe, a abstrata linha. O sonho é ver as formas invisíveis da distância imprecisa e com sensíveis movimentos da esperança e da vontade buscar na linha fria do horizonte a árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte. Os beijos merecidos da verdade. Bonito isso, né? Que lindo. Pessoal, olha como o Fernando Pessoa faz referência às naus da iniciação. Que naus da iniciação são essas? São as caravelas portuguesas, lusitanas, que foram por mares nunca dantes navegados, como diz Camões, né? Buscar o caminho para as Índias. O que os Lusíadas do Camões, ele conta a história da saga do Vasco da Gama, que sai lá de Portugal, um território deste tamanhinho da Europa, na ponta da Península Ibérica, dá a volta, né, pelo sul do continente africano e vai até as Índias, no Oriente, né? A época em que foi feito isso, o mundo era só coberto por mistérios, por superstições, né? O mar era uma aventura e os portugueses venceram com muita vontade e superaram, né? Havia um histórico de naufrágio pelo caminho, né, do sul da África, né?
cabo das tormentas, que depois dos lusitanos do Vasco da Gama virou cabo da Boa Esperança. Eles conseguiram vencer. Mas conseguiram vencer não foi só por conta da vontade, não. A escola de Sagres, a NASA daquela época, já dava, já preenchia de informações, enriquecia de informações os comandantes daquelas naus. Né? Então é o seguinte, não foi... Sempre a ciência vence o negacionismo. E essa linha do horizonte, como ele traduz aqui, que de longe era uma linha abstrata, mas ao aproximar-se, né, a gente conseguiu conquistar os beijos merecidos da verdade. O que antes era uma abstrata linha, tinha árvore, tinha arvoredo, foi se concretizando. Então, assim, a linha do horizonte, quanto mais a gente avança, mais ela se afasta. É uma utopia, né? Mas a utopia que nos move. No caminho entre nós e a linha do horizonte, há verdades a serem, né, descobertas, conquistadas, desvendadas. Consegui, então, assim, era utilizar essa metáfora aqui. Aula para a apresentação de acervo literário na linha. Qual é a nossa perspectiva? Qual é a nossa utopia? Onde queremos chegar com isso? Né? Na formação do pensamento crítico. Tá certo? Essa é a nossa utopia. Vamos conquistar os beijos da verdade desse nosso caminho para as Índias. Tcharam! Jair Campos, Metanáutica. Por que eu estou com esse livro aqui? Para lê-lo, apresentá-lo a vocês, para falar sobre formação. Então, aula para a apresentação do acervo literário na linha da formação do pensamento crítico. Falamos de aula, falamos de acervo literário, falamos de linha, vamos falar agora de formação. Olha, formação para mim é uma palavra tão cara. Eu sou professor por opção, sou professor por ofício, né? E formação é uma palavra muito cara. A minha concepção de formação é proporcionar a aprendizagem e a pessoa se apropriar de um saber, né? Educar na perspectiva da formação é você fazer com que a pessoa saia desse ponto e chegue a um outro ponto, construindo um saber, que ela sai de um lugar ao outro e chegando aqui melhor, mais competente, mais consciente, com saber mais amplo do que estava aqui. Isso é formação. E eu queria ilustrar essa ideia com 2 poemas. Vou voltar ao poema Mensagem, do Fernando Pessoa, mas dessa vez lendo um poema que eu sei que todo mundo refere. Assim como eu sei que tem muitas expressões que a gente usa e que estão lá nos Lusíadas, do Luís Vaz de Camões, né? Os Lusíadas, aliás, que é um livro que é fundamental da gente saber, né? Os Lusíadas, do Luís Vaz de Camões. É um livro, né, que é... Isso aqui é uma edição antiga que eu tenho, que é muito... que eu sempre visito. Ler os Lusíadas é uma aventura, tá certo? Parece um filme contado em versos, né? A gente vencer um portal do tempo que é aqui concretizado
pelo vocabulário. Mas a gente vencendo esse portal do tempo, que é o vocabulário, e depois que a gente se apropria dele, vocês estão assim fazendo uma viagem mais fantástica que existe. Se tiver oportunidade, eu vou ler alguns trechos desse poema Os Lusíadas, para vocês verem como ele é tão vivo entre nós. Existem algumas expressões, né? Agora Inês é morta, está nos Lusíadas, né? Mares nunca dantes navegados, está nos Lusíadas, tá certo? Assim como está no Mar Português, do Fernando Pessoa, que é um poema que refere aos Lusíadas, que ele diz assim, e permitam ler aqui para vocês, Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Bonito isso, né? Quem quer passar além da dor, tem que passar além do bojador. Bojador era um cabo, né, que é assim, um acidente geográfico, vamos dizer assim, na altura do Marrocos, que trazia muitos perigos e vencê-lo, né, para chegar na Guiné, e vencê-lo era uma conquista, ultrapassá-lo, né, uma conquista. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Não é fácil, tá certo? Nesse mesmo movimento, né, então, por que eu li assim? Determinação. Você traça um sonho, um plano, uma linha, um plano de voo, um plano de navegação, um mapa de caminhada, né? Essa é a linha na linha da formação do pensamento crítico. Então, é você planejar o daqui para cá, né? Com muita contingência. O Jair Campos nos diz assim: como é que devemos ser? Estou tomando por empréstimo. É bom você ler o livro por si só. Isso aqui eu estou usando como um pretexto para esse nosso discurso, para ilustrar. Continuar um dia, continuar um ano, continuar por séculos de séculos, por sobrecarga de esperança ou não aceitação da desistência, beirando o desespero como num martelar em ferro frio, certo de só disponível a ver o calor das batidas do martelo e recontinuar a sangue frio. O sangue, frio mais do que o ferro, e infatigável como o propósito justo e o plano e a decisão de continuar até, de repente, quem sabe? Tcharam! Mais um livro para entrar nesse balaio de conversa. O Inimigo do Rei, que é uma biografia
a biografia do José de Alencar, que foi escrita pelo Lira Neto, que também escreveu essa biografia recentemente, que é o Arrancados da Terra. E eu quero dizer para vocês aqui o seguinte, que eu referi o acervo literário indicando a leitura da literatura como arte, né? Então, assim, na perspectiva da ficção. Existem, porém, algumas obras que são fundamentais como auxiliares para a ampliação dessa nossa leitura, nessa perspectiva da formação, que são as biografias. Por exemplo, essa biografia do José de Alencar, escrita pelo Lira Neto, né, o Inimigo do Rei, que é uma biografia que ganhou o prêmio Jabuti, né, dos mais importantes, o prêmio mais importante da nossa literatura, que é assim, uma biografia de José de Alencar, ou a mirabolante aventura de um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Quando você se depara com a vida, com a história da vida do José de Alencar, narrada, né, com o compromisso de apresentá-lo integralmente com suas virtudes e com seus defeitos, não fazer uma defesa dele como um grande homem ou fazer uma acusação dele como uma pessoa que cometeu equívocos históricos, mas apresenta na integralidade, né, o ser humano com sua imperfeição. Tá? E a gente se depara com o que ele escreveu na ficção, com o propósito, com as ideias, com os planos, com a linha, né, da utopia que ele queria, é importante. Então, assim, a leitura de biografias é importante para nos alimentar, como auxiliar da leitura, né, literária, na perspectiva da arte também. Então, assim, por que eu estou falando nisso? Porque nós estamos aqui na aula para a apresentação de acervo literário na linha da formação do pensamento crítico. Já falamos da aula do acervo literário na linha, já falamos de formação, né, o que era isso aqui, e vamos agora falar do pensamento crítico, que é uma locução. Mas o que é? Vamos nos ater ao pensamento. O que é pensamento? Pensamento é essa voz que nos habita o juízo e que nos inquieta e que está o tempo todo aqui nos insultando, dizendo é isso, aquilo, como é, o que é, está exclamando, né? Está dizendo eureka. Pensamento é isso. E o pensamento, ele é caótico. O pensamento, ele é caótico. O que é uma coisa caótica? É que todas as ideias têm ao mesmo tempo e cabe a nós a proporção que a gente vai refletindo, a gente vai elucidando e vai tornando mais, né, cristalina a ideia e transforma isso em linguagem e consegue socializar para as demais pessoas. O que antes era vertigem se transforma em ideia organizada dentro de uma linguagem para a qual e a gente comunica, socializa para as demais pessoas. Esse é o pensamento, né? O pensamento é essa força, essa pulsão, esse poder que nós temos, né? E que nos move, porque a gente fica o tempo todo inquieto, insultado por todos os sentidos, né? Seja pelo
calor, seja pelo ouvir, seja pelo sabor, seja pelo aroma, seja pelo ver, né? Soma tudo isso, seja pelas ilações, pelas impressões, tudo isso forja o nosso pensamento, e quanto mais a gente se informa, mais esse pensamento se adensa, e quanto mais ele se adensa, mais a gente faz essa reflexão, e quanto mais faz essa reflexão, a gente consegue entender a si mesmo e ao mundo, analisar por comparação, por contraste, né? Por igualdade, e diferenciar as coisas. Isso é um pensamento, e o pensamento ele é caótico inicialmente. Bendito caos. Olha só esse livro aqui do Manuel de Barros, o livro das ignorâncias. Nesse livro das ignorâncias, o Manuel de Barros nos traz uma... O Manuel de Barros, ele é rico, né? Ele é uma das pessoas que mais expressa o exclamar do mundo, das coisas do nosso derredor, o pensamento do nosso derredor, por meio da reflexão e da palavra, né? Porque se a gente for reparar bem, nós nascemos absolutamente ignorantes de tudo, né? Porque a gente vivia no paraíso, dentro da barriga, do útero materno. Isso se há uma concepção em estado de normal, vamos dizer assim, né? Então, o afeto da mãe, eu sinto isso dentro do útero, né? Se eu tenho fome, eu faço só uma agitaçãozinha, o sistema que me conecta a ela já me alimenta, eu estou ali boiando, né? E de repente sou arrancado do ventre da mãe e venho para o mundo absolutamente ignorado por mim. Não sei de nada, não consigo definir nada, não escuto direito, tudo que eu escuto não, me é novo, não sei denominar as coisas, vou experimentando, né? Sabe aquela contingência, aquele de bater em ferro frio, de tentar, de começar a andar e levar topada e se levantar de novo e insistir, persistir até hoje correr, né? Andar de bicicleta, guiar um carro, pilotar um avião, né? Sair, pular de paraquedas. Tudo isso é fruto, né? de experiências, de vivências, e foi movida por desejos, né? E expressado em pensamento, né? E a nossa maior dificuldade, primeiro, é a questão da linguagem. Então, as crianças, quando começam a se deparar com o mundo, elas começam a denominar, quando começa a se apropriar de um esquema linguístico natural, né, do seu lugar, ela começa a denominar as coisas, né? E o Manuel de Barros, ele diz assim, ó, que nesse aspecto aqui, as coisas que não têm nome são mais pronunciadas por crianças. As coisas que não têm nome são mais pronunciadas por criança. Olha a necessidade que a gente tem de denominar as coisas, e dar sentido a elas. O pensamento, a gente pensa que é uma questão racional. Não é só isso. Bulhufas que é.
o ser humano é o ser racional. Não, o ser humano é um animal. É um animal que raciocina, mas é um animal. O que nos prevalece é a emoção. O que nos move é a emoção. O que nos dita é a emoção. Então, o pensamento é a racionalização que fazemos do mundo que nos foi despertado pela emoção. Mas o pensamento não é só essa racionalização. O pensamento é mais do que isso. Porque ele também é emoção. E quando eu junto emoção e razão numa coisa só, eu estou fazendo arte, que é o suprassumo da expressão. Continuando aqui com o Manuel de Barros, para explicar para vocês aqui como é que essa expressão, esse suprassumo da expressão. O Manuel de Barros, ele é um artífice, né? Ele é um criador e consegue fazer isso com a genialidade de uma criança, tá certo? Porque ele guardou a infância em si. Infância é essa capacidade. A infância não está só nas crianças. A infância, ela nos acompanha ao longo de toda a existência. Tem a infância da criança pequena, tem a infância, né, de uma fase mais avançada, antes da pré-adolescência, tem a infância da pré-adolescência, da adolescência, da juventude, da adultice, né, da velhice, a velha infância. Então, infância é essa força, essa capacidade que nós temos de nos espantar com as coisas, de procurar sempre um novo, de estar sempre colocando o juízo em funcionamento, de estar analisando o mundo, estar, sabe, captando essa percepção. A gente se anestesiar é a gente perder a nossa capacidade de se espantar com o mundo. A proporção que a gente vai progredindo na idade, o sistema social vai acabando com essa nossa capacidade para que a gente se torne obediente. Imagina o que é uma pessoa que está o tempo todo questionando as coisas, não é? Não deve ser muito bom para quem quer dominar, ter pessoas indóceis, ter pessoas insubmissas, ter pessoas insólitas. Existe gente mais insólita do que a criança? Tem coisa mais insólita do que a poesia? Tem coisa mais insólita do que a rebeldia? Rebeldia e insólito são a mesma coisa. A arte, ela é insólita. Olha o que é essa expressão da emoção e o que é que pode empobrecê-la. Manuel de Barros, no Livro das Ignorâncias, o poema 19, diz assim: o rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem.
Bonito isso, né? Olha só, pessoal. Eu abri um desses nossos blocos com a imagem da capa do livro do Tino Freitas e do Romont Willi, chamado Faz de Conta, né? Esse é um livro só de imagens, sem palavras, e que os dois propõem um roteiro, né, que assim, com muita imaginação, o menino e o seu melhor amigo protegem um castelo com uma varinha mágica, e ainda tem gente por aí que não acredita em magia, mas ela existe. Ah, existe. O que é que está sendo proposto aqui? Engraçado que é um livro totalmente ilustrado pelo Romont Willi, e tem o Tino Freitas, que é o escritor. Geralmente, os livros para crianças têm o escritor e o ilustrador, que são autores. Parte do autor, a palavra, né? E o ilustrador faz da sua contribuição. Muitas vezes, eu acho que ele tira a possibilidade de imaginação do leitor. Porque toda vez que a gente lê uma história, ouve uma história, a gente cria uma outra aqui, né? Se o ilustrador não tiver o cuidado de também provocar a imaginação, ele vai estar roubando a capacidade de imaginar da criança, né? Por isso que tem que ser arte, para não dizer que é uma enceada, entendeu? Mas por que o Tino Freitas assina? Porque ele discutiu o roteiro, a ideia original dele, e foi construído junto com Romont Willi, né? Essa proposta, que numa perspectiva freiriana, vamos dizer aqui, quem vai preencher, quem vai contar a história do livro do menino e as saídas, as soluções, é a criança com a sua experiência de mundo, a partir do seu universo. E quando eu me refiro a criança, estou me referindo à infância. São crianças de todas as idades, tá bom? Isso é pensamento. Você favoreceu a expressão do pensamento, né? Sair de organizar aquele caos que é criativo, sair dessa vertigem, transformar em linguagem. Pensamento crítico. O crítico é a nossa forma de estar perante o contexto em que estamos inseridos. Como é que nós nos encontramos? Como é que nós lidamos com as nossas relações e com as nossas circunstâncias? Essa capacidade de estar o tempo todo botando sentido nas coisas, observando os detalhes e de uma forma criativa, insólita, pensar num jeito melhor de ser. Isso é pensamento crítico. Olha o toque teleco-teco da vovó aqui conosco mais uma vez. Então, pessoal, olha só. Nós chegamos ao pensamento crítico. Então, dessa frase. Aula para apresentação de acervo literário na linha da formação do pensamento crítico. Tá explicado aí. Faltou uma coisa. A apresentação. Aula para a apresentação de acervo literário na linha da formação do pensamento crítico. O que vem a ser essa apresentação? A dinamização do acervo, a mediação da leitura, ó mediador da leitura, ó mediadora da leitura. A razão de ser
a nossa razão de ser, enquanto semeadores da leitura. Então, a nossa carga horária, ela está dividida em 4 horas, né? 2 das quais estão voltadas para atividades que vocês haverão de me devolver e oportunamente conversaremos sobre isso. Nesse primeiro momento teremos 2 horas, já estamos aqui com 1 hora e 22 segundos, pouco mais que isso, aproximadamente isso, 1 hora. E vamos fechar em 2 horas esse momento. Então, o que é? Vamos falar agora da apresentação. Eu dividi aqui esse discurso, né, com o seguinte plano de voo, com o seguinte roteiro, com o nosso seguinte planejamento, né? Eu almejei um horizonte seguindo a seguinte trilha. Então, estamos falando de biblioteca comunitária. A biblioteca comunitária está no seio da comunidade, está bem no meio, está abraçada pela comunidade, né? Então, uma reflexão, assim, o lugar da biblioteca no cotidiano da comunidade. Qual é o lugar dessa biblioteca? Quais são os critérios comunitários para que a gente mapeie o acervo literário, né, faça uma catalogação dele, que a gente sistematize esse acervo conforme, né, essa perspectiva, essa na linha da formação do pensamento crítico. Eu quero logo dizer uma coisa aqui, que toda leitura, ela favorece essa construção do pensamento crítico. Tá bom? Não vamos nunca nos esquecer disso. Toda leitura, ela proporciona. Só comece pela leitura de poesia, que é dificílimo. Mas se a gente consegue juntar 2, 3 pessoas, essa multidão de 3 pessoas, de 2 pessoas, para ler e para ouvir poesia, a gente está semeando, a gente está possibilitando essa reflexão toda que nos referimos. Isso é pensamento que promove isso. Mas, e outra coisa também, a gente tem, quem vai definir o que ler, quando ler, como ler, quanto ler, ou se vai ler no todo, é o leitor. Ninguém pode meter o bedelho nisso daí sem a sua autorização, sem o seu consentimento, né? Então, assim, mas por que é importante a gente fazer esse mapeamento? Porque a maior dificuldade de um leitor inexperiente, de um leitor iniciante, e eu confesso para vocês que até de leitores mesmo já experientes, que entra numa livraria ou entra numa biblioteca, não sei por onde é que eu começo, né? Quanto menos experiente for o leitor, mais essa questão vai tomar conta né, do seu espírito. Por onde é que eu começo? O que é que eu vou fazer? Uma criança desinibida vai lá e pega os livros todos na prateleira, começa a folhear e tudo. E a gente tem que estimular isso daí, né? Mas por onde é que eu vou começar? Então, se a gente mapear a partir dos critérios, a partir da característica da comunidade, aí, e você começar a apresentar para as pessoas uma proposta de leitura, porque um bom livro, veja bem, ele sempre chama um outro livro. Eu falei aqui, ó, do poema Mensagem, né, que está na obra completa poética do Fernando Pessoa, tá? Que fez referência aos Lusíadas, né?
apresentar, que por mim agora ele já me evoca, já me lembra, por exemplo, o livro A Odisseia, do Homero, tá? Que o navegador, o Odisseu, o Ulisses, né? Lá do que o Homero escreveu lá na Antiguidade Clássica, que é um poema que o Camões refere, usa até como modelo para escrever sua obra, tá certo? Tem uma ligação por conta dos mitos, né, dos deuses do Olimpo. Então, um bom livro sempre puxa um outro livro, outra leitura, né? Essa saga, a conquista do, do, é, é, do caminho marítimo para as Índias, né? As viagens de navegação do Cabral, dos portugueses, me lembram o Cabral que chegou aqui ao nosso território, né? Ao nosso lugar. Hoje somos fruto dessa conquista, tá certo? Que está muito bem relatada um momento, né, da Companhia das Índias, aqui nessa biografia do Arrancados da Terra, que é um livro que não é de ficção, mas narra a chegada dos holandeses aqui, dos judeus aqui que conquistaram o Nordeste, conquistaram a Bahia, fundaram o forte aqui, Sconeburg, que é o que batiza a cidade que eu nasci, que é Fortaleza, capital do nosso estado, que é o Ceará. Então, assim, um bom livro sempre puxa o outro. Então, assim, a gente saber o que é que tem no acervo que possa ser apresentado para o leitor iniciante, ele é uma coisa assim fundamental. Então eu preciso saber do meu lugar para poder, e preciso conhecer o, o acervo que tem e montar um roteiro. Quando eu abri aqui apresentando o Toque Teleco da Vovó, é que eu quero primeiro fazer uma reflexão aqui com vocês. Olha, eu trato o livro como se fosse gente. E de certa forma é. Né? Porque existe, para além do que está impresso em letras frias aqui, um ser humano que viveu em um determinado contexto, em um determinado lugar, e que se expressou, né, para dialogar. Lembra da perspectiva do diálogo? Para dialogar sobre os seus sentimentos, sobre o seu jeito de ver o mundo. Por isso é importante também, em determinado momento, a gente referir. Foi por isso que eu referi a biografia do José de Alencar. Porque o José de Alencar, ele criou uma proposta de literatura para a sua nação. Assim como os Lusíadas são um livro fundamental para a organização da língua portuguesa como sistema linguístico. Tá? Existem algumas obras que são assim tidas culturalmente como as mães da língua nacional de determinados países. Os Lusíadas é o caso em relação à língua portuguesa. A Divina Comédia, a Divina Comédia, é a, a obra que ajudou a organizar, por exemplo, a língua italiana, a língua, né, romana. Miguel de Cervantes, com o Don Quixote, ajudou a organizar o espanhol. Né? O, o,
E assim por diante, você tem o Shakespeare, que ajudou muito a organizar a língua inglesa, tá entendendo? E aqui no Brasil, eu digo que o José de Alencar, ele tem uma contribuição nessa perspectiva do português. Por isso que hoje nós temos assim, português de Portugal na internet, português de Portugal e português brasileiro. Tem uma contribuição fundamental do José de Alencar nesse sentido. Então, assim, a gente saber como é que quem foi esse cara, o que foi que ele pensou, por que foi que fez essas obras do jeito que fez, é importante, né? Mas a gente conhecer o nosso lugar é fundamental. Por exemplo, o Toque Teleco da Vovó. Eu disse para vocês que são 10 mini prosas poéticas sobre o nosso lugar. Sabe, tem coisas que são tão importantes, mas a gente não repara. Por exemplo, o dedo mindinho. O teu dedo mindinho. Do pé. Você escolhe o pé esquerdo ou direito. Aí a gente nem sabe dele. Mas quando ele está machucado, aí ele, puxa vida, começa a doer, começa a mudar minha pisada, começa a doer a perna, começa a doer a coluna, o jeito de andar, eu fico mais desequilibrado. Então, o dedo mindinho, que só tem importância, né? Existem coisas que a gente vê todo dia e não dá importância, que nem o nosso dedo mindinho. Vou dar um exemplo um outro exemplo para vocês. Imaginem vocês que vivemos num país tropical, quente para dedéu, né? Aqui, quase na linha do Equador. 30 graus, né? Esse sol, por mais amenizada que seja pela brisa marinha, nós vivemos nesse lugar quente. Vai que de repente você precisa ir para um outro lugar, para uma outra cultura, para um outro clima. Lá para a Noruega, no norte da Europa, onde a temperatura normal, assim no dia mais tranquilo, está menos 16 graus. 16 graus abaixo de zero. Você está lá num apartamento, tem lá um aquecedorzinho, né? Tá tudo bem quentinho, o apartamento para ti é suficiente, né? Você tá lá, foi lá para estudar, mas aí começa a bater uma saudade. Começa aquele apartamento, a tua saudade cresce tanto, aquela tua vontade de ver gente, de ouvir, né? A tua língua cresce tanto que você, de repente, esse apartamento começa a ficar um ovo e tudo, e você diz, não, eu vou sair daqui, preciso sair, mas lá fora está menos 16 graus, eu não sou acostumado com esse frio. Aí vamos, aí eu vou, vamos, aí você sai. E caminha, entra num pub, num desses bares assim, e lá dentro você escuta alguém tocando uma música, por exemplo, Asa Branca, ou Brasileirinho, ou aquela música, né? Vento que balança a palha do coqueiro. Eu só queria que você fosse um dia ver as praias bonitas do meu Ceará. Quando você escuta uma dessas músicas ali, naquela situação, como é que você se sente? O calor sobe, você vai lá e abraça, diz, meu irmão, a pessoa que está cantando, eu sou você. Você trata aquela pessoa como uma pessoa mais íntima, porque você te devolver o teu lugar, o seu lugar que a gente traz dentro de nós, né? E quando você volta, você começa a reparar, botar sentido nas coisas. Rapaz, olha só como é que é isso e tudo. Por exemplo, detalhes. Me permitam ler aqui um pouco de uma dessas crônicas que tem aqui. Por exemplo, a comida, o baião de dois. Toda região
tem ao menos uma receita de comida típica. A feijoada lembra o Rio de Janeiro. A pizza, se vocês forem gostando aí, vocês fazem né? A pizza, São Paulo. O churrasco, Rio Grande do Sul. O angu e o feijão tropeiro, Minas Gerais. A galinhada, Goiás. O arroz de carreteiro, Mato Grosso. O pato ao tucupi e a maniçoba, o Pará. O tacacá, o pirarucu e o jaraqui grelhado lembram toda a Amazônia. O acarajé nos remete à Bahia. A carne do sol com o girimum faz a gente lembrar o Rio Grande do Norte. A moqueca de peixe, o Espírito Santo. O cuscuz nos leva ao Piauí. O sururu nos traz Alagoas e Sergipe. O arroz de cuchá tem o sabor do Maranhão. O peixe agulha frito cheira a Pernambuco. O arrumadinho põe a mesa a Paraíba. No Ceará, além da tapioca, da rapadura, do caranguejo, da peixada, nós temos o baião de dois. A maioria desses pratos surgiu quando a fome era muita e a comida pouca. Quando foi necessário economizar comida e fazer o pouco render para muitos, surgiu o baião de dois. A receita é simples, um pouco de arroz misturado com um pouco de feijão e queijo de coalho. Tudo cozinhado numa panela só, temperado com sal, cebola roxa, coentro e manteiga da terra. Arroz e feijão ficam ligadinhos. E as pessoas que dividem o prato também. Mais do que uma comida, o baião de dois é símbolo de união e resistência não só do cearense, mas de todo o povo nordestino. Os que estão longe matam a saudade do Nordeste comendo um bom baião de dois com paçoca de carne de sol e girimum, rapadura de sobremesa. É uma comida que alimenta o corpo, o espírito e fortalece a cultura dentro do coração da gente, né? Então, assim, quais são os dedos mindinhos? Como é que é o seu lugar? O que é que do teu lugar te constitui, né? Isso é importante a gente saber. O que Itarema? Pedra cheirosa. Que cheiro é esse? Que pedra é essa? O que faz essa pedra cheirosa ser tão importante a ponto de denominar o teu lugar? Eu estou aqui com vocês com o livro A Cidade, escrita por Mailson Furtado. Com esse livro, o Mailson Furtado ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura, que é o prêmio mais importante da nossa literatura. E no ano em que ele participou, dentre os livros todos que foram premiados em várias categorias, ele foi considerado o livro do ano. Eu quero falar sobre esse livro daqui a pouco, mas antes eu quero chamar a atenção para o seguinte. A necessidade da gente mapear o nosso lugar para poder oferecer um roteiro, né? O lugar da biblioteca para poder oferecer um roteiro para a sociedade. Tem o Antônio Skármeta, que escreveu um livro chamado Ardente Paciência, que é um exemplo muito bacana sobre o que eu estou querendo lhes dizer. Esse livro ele virou filme, foi adaptado para o cinema com o título O Carteiro e o Poeta. E depois adotou o nome do cinema. O filme foi indicado
ao Oscar, né? Então, O Carteiro e o Poeta, uma obra de Antônio Skármeta, que dá conta da relação entre o poeta, que é o Pablo Neruda, e o carteiro, lá na Ilha Negra, que fica no litoral no longo litoral do Chile, né? O Pablo Neruda é chileno. E essa relação, o Pablo Neruda, ele passava temporadas nesse lugar e recebia cartas, um lugar simples, uma província, uma cidadezinha pequenininha, numa ilha, e que quase não recebia carta. E o carteiro ficava empolgado, né, porque recebia cartas e tudo, e tal, e ele era apaixonado por uma moça. E quando via o poeta, pedia para o poeta ler para ele algumas coisas, e ele lia e disse: como é que eu quero saber dessas palavras para conquistar o meu amor e tudo e tal, como é que eu faço? E o Neruda, ele propõe que ele defina, leia o seu lugar por meio de metáforas, né? Que ele, em vez de racionalizar o lugar, ele compreenda o lugar pela emoção e consiga traduzir a expressão do seu lugar pela sua emoção. E ele sai, né, começando a perceber as coisas, o cheiro, o barulho dos pássaros, do mar, né, o barulho do mar de maré cheia, nas pedras de maré baixa, nas pedras da pré-amada, né, enfim, no dia de chuva, e começa a ser um ser que capta o seu lugar e começa a se expressar e começa a olhar de uma forma metafórica para tudo e para todos, inclusive para sua amada. Não vou dar spoiler aí para o livro, mas recomendo a leitura desse livro. Mas o importante, assim, o Maílson Furtado, ele faz uma leitura, ele dedica à cidade um poema longo, que é o livro inteiro, em que ele refere a sua relação com Varjota, a cidade que está aí bem pertinho, que é aqui do Ceará, né? Então, assim, uma relação amorosa, sensitiva, racional e poética, tudo ao mesmo tempo, junto e misturado, do seu lugar, do seu passado, do seu presente, ou do futuro que seria e do futuro que é, né? Então, essa perspectiva de leitura, de mapeamento, por que eu estou falando de mapeamento e você propor uma leitura do seu lugar para poder apresentar um roteiro, um livro para uma pessoa, né, que um leitor iniciante? Porque assim, quando eu disse para vocês que livro é uma pessoa, e que está aqui dentro, guardada aqui nessas palavras. Quando eu apresento uma pessoa a uma outra pessoa, se essas duas pessoas têm afinidade, elas ficam mais fáceis de ser amigas. Então, se eu apresento um livro que tem afinidade com o lugar em que a pessoa está, e a pessoa que está no lugar tem afinidade com esse contexto, então fica muito mais fácil essa pessoa se afeiçoar pelo livro. Nós somos seres emocionais, não esqueçam disso, jamais. O que nos predomina é a emoção. Então, aqui a gente vai para o segundo ponto, né, desse nosso roteiro, que é os encantos de leitura, planejamento e práticas de dinamização do acervo. Então, assim, feito esse mapeamento, né, feita essa reflexão sobre o lugar e a apresentação dentro do que o acervo da minha biblioteca dispõe, eu consegui organizar uma coisa que eu apresentar chegue mais perto, cale mais fundo no afeto da pessoa a que eu estou propondo a leitura, tanto melhor. E eu posso, a partir disso, fazer o planejamento e as práticas
da dinamização do acervo literário. Fazer uma leitura pública de um determinado livro, né? Fazer contações de história, fazer criar clubes de leitura. Por exemplo, tem um livro aqui, que é o Grão e a Estrela Cadente, que eu escrevi, que conta a história de um grãozinho de areia que se apaixonou por uma estrela. Parece aquela música do Marino Pinto, né? E que é um pequenino grão de areia, que era um pobre sonhador, olhando o céu, viu uma estrela, imaginou coisas de amor, né? Passaram anos, muitos anos, ela no céu, ele no mar, dizem que nunca o pobrezinho pôde com ela se encontrar, se houve ou se não houve alguma coisa entre os dois, ninguém sabe até hoje explicar. O que há de verdade é que depois, muito depois, apareceu a estrela do mar, né? Então, essa música sempre habitou meu espírito, né? Quando eu escutava criança, achava isso tão lindo. E é um mito fundador da Estrela do Mar, né? Como foi que nasceu a Estrela do Mar? E essa imagem dessa estrela, dessa música, né? E uma experiência que eu vivi ao longo das praias do litoral cearense como um todo, saí do Piauí, né? de Parnaíba, no Piauí, fui até Salvador pela beira da praia, e vi muitas coisas, conversei com muitas pessoas, e vi aqui uma coisa que é muito nossa, é um fenômeno das areias escuras no mar que espelham o céu. Eu disse, olha, como se o céu tivesse pousado na praia. Eu juntei essa música e juntei essa experiência que eu vi, que me emocionou tanto, e criei uma fábula, né, que conta o mito da estrela cadente, né, e transforma a estrela do mar num personagem, né? Um personagem, e que fala de persistência, de não desistir, de bater em ferro frio e tudo, até que um dia, quem sabe, né? O grãozinho de areia pede ajuda à sua amiga brisa, né? Vento, para poder cumprir a sua missão natural, e assim que a estrela do mar disse, olha, se ele quiser conquistar a estrela, tem que mostrar o seu brilho. E ele começa a fazer arte, né, vamos dizer assim, cumprir a sua missão natural para poder brilhar em uma estrela tão infinita, distante e tudo. Não vou contar a história do livro, mas o universo dela se passa, né, nesse ambiente de areia, e nesse ambiente de areia, de praia, de tudo, e a areia não está só em ambiente de praia, está também na lagoa, está no chão que você pisa, né? Um grão de areia junto com outro grão de areia formam solo, né? Então, assim, esse livro, ele está presente no universo e na percepção das crianças de todas as idades. Então, assim, se eu apresento um livro, né, que tenha esse afeto, e se eu disser o seguinte, quem foi que leu o livro O Grão e a Estrela Cadente? Né? Olha, dia tal, a gente vai fazer um encontro das pessoas que leram esse livro. Vamos conversar sobre. O autor vai estar aqui para conversar com a gente. Ah, é só para quem leu o livro? Não, mas quem não leu e que estiver interessado e depois pode ler, pode vir também. Então, assim, são essas formas de dinamização de acervo. Você apresenta o acervo de uma forma interessante para as pessoas, e elas começam a trocar experiências, né, a partir da sua realidade, né, a partir do seu ponto de vista. Tá certo? Então, assim, aí você pode criar também aquela história do teia do livro. É o seguinte, todo mundo tem um amigo, gosta de apresentar um amigo a outro amigo. Qual foi o livro que você leu e que quer apresentar para um colega, né? Você tem esse livro, você quer e você fazer
um encontro, né, de troca de livros. Aí estabelecer uma dinâmica de empréstimos de livro dentro desse clube de leitura. O clube de leitura do livro tal. Então, isso é dinamizar, tornar a sua biblioteca viva, tá certo? E sempre dialogando, porque o diálogo, ele semeia o pensamento crítico, tá certo? Então, livros de cordel. O cordel é fundamental, né? É uma linguagem bem nossa, né? Livros aqui do Coletivo Camaradas, o livro de cordel, tá? Olha só, você tem aqui o Clevson Viana, temos o Evaristo Gerardo, o Rochinaldo Rinaré, o Eduardo Macedo, temos o Clevson Viana, Jorge Furtado, Arievaldo Viana, que tão cedo nos deixou, mas que está aqui vivo, é uma pessoa cheia de humanidade, que preencheu de humanidade os livros de cordel, os livros, o propósito, a missão dele linda, hoje está um anjo a nos iluminar no céu, tá certo? Livros de toda romances, né? Walter Ugumãe, João Baldo Ribeiro, tá? Livro de poesia, Murilo Mendes, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Conceição Lima, lá de Tomé e Príncipe, tá certo? Maelso Furtado, Alain Mendonça, Ricardo Kelmer, Bruno Paulino, Dércio Brauna, todos os autores cearenses, tá certo? Que nos representam muito bem. E assim, o fato, Kelsen, o fato de ser cearenses tem a ver? Tem, porque eles são pessoas que vivem numa circunstância e que nós vivemos também. Então as referências dele, com certeza, são referências que nos afeta, né, que nós reconhecemos. Por exemplo, eu falava aqui, mas eles falam de forma universal. Então, essa relação entre o universal e o local é fundamental. Por exemplo, eu pedi para que esse exercício de vocês. Qual é a Itarema que está em vocês? Qual é o Cariri que habita em você? Qual é o sertão que habita em você? Tá certo? Porque eu quero fazer essa reflexão. Quando eu li o Toque Telecteco da Vovó, né, que a gente olha para as coisas que são nossas, né, e que são como os dedos mindinhos, que a gente começa a reparar, são coisas tão simples, mas que nos preenchem, que nos identificam. E a gente às vezes nem sabe, tá certo? Isso é importante a gente perceber. Por exemplo, Itarema, no caso. A Itarema é uma cidade que tem 3 bairros, né, 3 grandes distritos, digamos assim, que é a sede, também denominada Itarema, né, Almofala, que é o lugar dos Tremembés, belíssimo, Carvoeiro, tá certo? A propósito dos Tremembés e do Carvoeiro, eu queria falar que quando eu estava gravando esse vídeo, eu recebi uma notícia de que lá em Brasília estava havendo uma manifestação liderada pela Érica Cocai, que é uma deputada, uma representante indígena, que é deputada federal, em protesto, cobrando do ministro da Justiça, né, uma justiça contra o assassinato de crianças Yanomami que foram tragadas por uma draga do garimpo ilegal na terra Yanomami, né? Então, assim, eu quero prestar minha solidariedade aqui nesse momento, porque eu escrevi esse livro aqui ainda em 2000 e
Na abertura dele eu faço uma dedicatória aos povos originários, tá certo? Esse livro trata de mito, do mito do fogo fato, né, que tem em todas as regiões do mundo. Né? Lá na Alemanha, o Irlik, né, que é a chuva louca. Lá na França o monge dos pântanos, assim como na Inglaterra, lá em Portugal também. E aqui no Brasil tem vários locais, em várias regiões. Nós somos um país continental, mas todas elas aqui têm uma relação de proteção, de defesa da natureza. Eu peguei esse mito do fogo fato e transformei, né, em gente. Gente que tem uma causa. E a causa é a defesa da natureza. E essa pessoa, essa gente que lidera isso é um índio guerreiro, protetor da natureza, a quem todos devemos, né, seguir. E uma vez eu estava fazendo uma manifestação aqui e li essa dedicatória a um amigo meu chamado Marcos Feitosa, ou Marcos Rocha, ou Marco Feitosa. Ele disse: Kelsen, deixa eu colocar uma música. E eu disse: tá certo. Aí ele fez uma música, a gente construiu uma segunda parte de letra, e eu queria cantar para vocês em solidariedade aos meus irmãos tremembés, aos nativos do Ceará, que são todos citados aqui, e aos nossos povos originários dessa nação brasileira, que diz assim: Reriú, tapuia, gavião, genipapo, canindé, Anacê, Tupinambá, Conguaçu, Potiguararariu, Itaguari, Itapeba, Tremembé, Canidé, Calabaça, Tabajara, Cariri, povos ancestrais do Siriará. Luz da vida, tom das cores, sal e doce dos sabores. Pureza das águas, fontes da nação, são raízes que caminham sobre o chão. Ceará, Siriará, livre canto semoará. Será, Ceará, Aguiê, Pindorânima. Viva os povos originários. Nenhum brasileiro ou brasileira abandona outro brasileiro e outra brasileira. Sigamos juntos. Justiça e viva aos povos originários, vamos defender. Nenhum povo estará livre enquanto houver um só irmão sendo constrangido. Vamos defender, sobretudo, os nossos irmãos mais vulneráveis. Eu falava de Itarema, da Almofala, de Carvoeiro, que são 3 distritos divididos em 11 bairros, né, que cada um tem a sua história, tem o seu lugar, tem a sua característica, seja o centro, seja o Riacho Doce, seja o Riacho, seja a Lagoa Seca, seja o Gargoês, seja o São Vicente, o Lagamar, né, na Várzea, o Farol do Itapajé, o Guajiru, Córrego Grande, a ilha de Guajiru. Todos esses lugares são diferentes. Se eu estou em Itarema e se eu sou uma pessoa de Itarema, cada um desses lugares é diferente entre si. Mas se eu estou fora de Itarema, para mim tudo é Itarema. Né? Se eu estou no Ceará, eu sou de Fortaleza, Itarema é diferente de Fortaleza. O Cariri, né, o Juazeiro, Crato, Barbalha, Nova Olinda, é diferente de Itarema e de Fortaleza. Mas se eu estou fora do Ceará, de Barroquinha a Penaforte, tudo é Ceará e tudo sou eu. Então, assim, vamos fazer essa reflexão. O que é que do meu lugar me identifica e me representa, e no que eu sou diferente do meu lugar, e o que é que no que ele me iguala. Né? Porque nós todos somos diferentes entre si. Quando a gente compreende e respeita a diferença,
a gente começa a exigir respeito, né? Direitos iguais, né? E a atenção dos direitos segundo as necessidades dos diferentes. Isso é senso crítico, né? Então, assim, quando a gente começa a fazer esse tipo de reflexão, começa a perceber isso daí, tá certo? Eu queria que a gente pensasse nessa possibilidade para poder propor uma, um roteiro nessa linha de formação do pensamento crítico. Cada cidade e cada indivíduo, né? Pense como indivíduo, pense como um cidadão da sociedade, um cidadão do Ceará, um cidadão brasileiro, um cidadão sul-americano, um cidadão das Américas, um cidadão do planeta Terra. Né? Porque a proporção, a partir do momento que a gente vai lendo e construindo saberes e expressando o nosso lugar, a gente começa a dialogar com o mundo e a nossa tendência é nos transformar em cidadão do mundo e cobrar cada vez mais, atuar cada vez mais nessa perspectiva universal sem esquecer do lugar que estamos falando. Isso é senso crítico, isso é empoderamento e é isso que devemos fazer. É isso que devemos fazer ao ler as obras de Conceição Evaristo, ao ler a obra fundamental de Carolina de Jesus, ao ler a obra fundamental de Daniel Munduruku, ao ler a obra fundamental do Daniel Krenak, né? Ao ler, leitura, ela nos amplia. Pense nisso. Quando eu referi todos aqueles cordelistas, a gente poderia fazer um encontro só de cordelistas, poderia fazer um encontro de declamação de poesia em que o cordel estivesse apresentado com as outras diversas expressões do cordel, tá? Quando existem, eu posso fazer uma organização por meio de temas, né? Por exemplo, eu estou vendo aqui 2 livros que são absolutamente distintos. A biografia da Maria Bonita, escrita pela Adriana Negreiros. Esse livro fundamental, que é um livro infantil, que é Leila, escrito pelo Tino Freitas, ilustrado pela Thaís Bretan, Beltrame, e tem uma contracapa do Léo Cunha, que é outro escritor fundamental. Esses livros dialogam entre si, porque a Adriana Negreiros está fazendo biografias, por exemplo, da Maria Bonita, numa perspectiva de acabar com essa história do mito do cangaço como uma questão heróica. Foi muito cruel, e foi muito cruel com as mulheres. Começar a refletir sobre essa perspectiva feminina, né? A Adriana Negreiros escreveu agora um livro, A Vida Nunca Mais Será a Mesma, que trata da questão do abuso, da violência contra a cultura do estupro. E esse livro do Tino Freitas é um livro sensível nessa perspectiva, uma leitura fundamental que salva vidas, tá certo? Então a gente pode ir com muito cuidado e com muita urgência, né? Fazer esses temas. Estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria dizer o seguinte: se você está com dificuldades de fazer, não porque nunca opte pelo caminho mais fácil, mas uma forma de você apresentar e de você mobilizar as pessoas é tratando de temas universais. Por exemplo, organizar um sarau de poesia, uma roda de fogueira, e que conte uma história, faça um roteiro, né, com uma temática que vai envolvendo e que ponha a refletir, que gere conversa depois. Deixa as conversas fluírem naturalmente. Mas fazer um sarau com um roteiro, né, de poesia, com um repertório de poesia, que nos leve a refletir sobre a questão existencial, por exemplo.
seria uma boa possibilidade. E eu quero fazer aqui, particularmente, declamar alguns poemas que possam, já à guisa de despedida, fechar essa nossa conversa e deixar aí a proposta de um sarau. Tá bom? Toda palavra sentida. Quero começar esse sarau fazendo referência a esse livro aqui, de Toda Palavra Sentida, porque a palavra é a matéria-prima da nossa arte. Esse livro é uma antologia que traz Beto Cello, poeta, Emanuel Figueiredo, poeta, e a Rosa Morena, poeta. Eu tive o prazer de fazer o prefácio desse livro, do qual eu selecionei um poema para ler para vocês. Vou começar lendo Fernando Pessoa, que foi quem nos proporcionou uma das primeiras reflexões aqui. E eu vou ler o seguinte poema dele. Poema de Fernando Pessoa. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero, para mim, o espírito desta frase transformada à forma para casar com o que eu sou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais assim penso, cada vez mais ponho na essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça. Por Deus, como ele conseguiu. Por isso, ele não cabia em um só, por isso se transformou mil, né? Por isso se transformou em tantos heterônimos. E por Deus que ele conseguiu essa graça. E como melhorou a humanidade. Enquanto o Fernando Pessoa tem essa perspectiva, né, de multiplicidade de vozes, né, dessa chama que arde, né, que o próprio corpo e o espírito seja a lenha para que ele consiga esse propósito. Enquanto o Fernando Pessoa, no seu propósito, né, de arte, de plano de arte, dizer que para atingi-la não importa que a lenha seja o seu próprio corpo e espírito para atingir esse propósito de expressão. A Conceição Evaristo diz no poema assim: o fogo que em mim arde. Sim, eu trago o fogo, o outro, não aquele que te apraz. Ele queima assim, é chama voraz, que derrete o vivo de teu pincel, incendiando até as cinzas o desejo, desenho que fazes de mim. Sim, eu trago o fogo, o outro, aquele que me faz e que molda a dura pena de minha escrita. É este o fogo, o meu, o que me arde e cunha a minha face na letra desenho
do autorretrato meu. Bonito isso, né? Desse livro aqui, Toda Palavra Sentida, quero ler um poema para dialogar com esses demais aqui, da Rosa Morena. Chama-se Insurreição. Minha casa é aqui dentro. Nenhum rumor obediente alcança meu sossego. Aqui dentro escrevo novas intenções. E o discurso deles não sopra seus exageros. Ontem, aqui dentro, hoje, aqui dentro, amanhã, aqui dentro, insubmissa. Do Murilo Mendes, autor desse livro Poliedro, o poliedro é dessa perspectiva existencial, né, que dialoga muito com o Fernando Pessoa, que dialoga com a Conceição Evaristo, né, que eu pus para dialogar com a Rosa Morena, e que eu trago agora o choro do poeta atual, do Murilo Mendes, que diz assim: deram-me um corpo, um só, para suportar calado tantas almas desunidas, que esbarram umas nas outras de tantas idades diversas. Uma nasceu muito antes de eu aparecer no mundo. Outra nasceu com este corpo. Outra está nascendo agora. Há outras, nem sei direito, são minhas filhas naturais, deliram dentro de mim, querem mudar de lugar, cada uma quer uma coisa. Nunca mais tenho sossego. Ó Deus, se existis, juntai minhas almas desencontradas. Nessa perspectiva do ser com ele mesmo, e um poema que tem tudo a ver com tudo que nós conversamos aqui, sobre essa questão da linguagem, do pensamento, né, do senso crítico, do ser dele consigo mesmo e com o seu lugar, né, com o que ele é. Quero trazer aqui o Traduzir-se, do poeta Ferreira Goulart. Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo. Outra parte é ninguém, fundo ou sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza, solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir uma parte em outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Do Metanáutica, do Jair Campos, quero ler para vocês um poema que vai dialogar com o próximo, que eu vou emendar logo. O próximo é do Alexandre Lucas, um poeta lá do Cariri, meu camarada, meu amigo de irmão, meu camarada, Alexandre Lucas, lá de Juazeiro. Jair Campos, ciclo. Depois, antes e depois, um dia depois do outro, a semente, depois o embrião, depois caule e raiz, depois mais árvore, depois primavera, depois flores, depois as flores que ninguém colheu, depois dando lugar a frutos.
depois os frutos que ninguém colheu, comidos pelos pássaros, ou tombados no chão a alimentar os bichos do terreno, ou simplesmente passando a fertilizar a terra. Depois a chuva, levando a semente nova, depois mais árvore em flor e mais fruta oferecida. Triste só é depois a árvore estéril, jamais a flor bem colhida ou a fruta bem comida, que esse depois é a vida. Jair Campos. O Alexandre Lucas, poetaço, ele diz assim: colher sementes como quem faz versos, arar a terra, embrulhar as sementes e ir molhando, fazer brotar flores para regalar os olhos encadeados de felicidade. Colher sementes a cada instante, para que o poema sempre se faça da simplicidade dos encantos, em que ir à esquina e ao jardim tenham a dimensão da viagem inesquecível. O amor talvez possa ser esse passeio perto onde as sementes estão sempre brincando de nos encantar. Alexandre Lucas, grande poeta. E para encerrar, quero agradecer mais uma vez a Lúcia Galdino por esse convite de eu estar aqui. Espero não ter sido chato com vocês. Estou apresentando aqui uma sequência de poemas que você pode ler e conversar sobre nessa perspectiva de encantar leitores. E quero terminar com um poema, gente, que está aqui nesse livro Flor de Resistência, que é um livro que foi um projeto inicial do Ricardo Kelmer, né, que depois ele fez uma parceria com o Alain Mendonça, dois grandes poetas. Flor de Resistência, que é uma antologia que reúne vários poetas. Eu estou aqui nesse livro e para cada livro vendido, um é distribuído para um morador de rua, uma pessoa que está em situação de rua. Esse livro é uma história de resistência. E tem um poema que eu costumo dizer que esse poema tem que estar em bronze, sabe, na porta de cada biblioteca, que diz assim: Plantio. É um poema da Cleudine Aragão, minha irmãzinha querida. Plantio. Cultivemos o afeto como trincheira, a arte como combustível, o sonho como estratégia, a luta como propósito, o amor como disfarce, a palavra como bandeira, a alegria como discurso e sempre a esperança como deboche. Cultivemos. Evoé, muito obrigado. Estejamos juntos. Espero de vocês a devolutiva, a devolução. Como é o seu lugar? O que te difere das demais pessoas? Que livro você me indicaria? Que poema você me leria? Como você apresentaria o acervo do teu lugar? Um beijo.